Esses são os casos ainda, né, que estão a gente fala dessa grande fila de processos a serem julgados, né. O gráfico mostra que em 2023 teve aí mais de 1 milhão de pedidos processados, né, ou seja, de pessoas que entraram e deram início a um processo, e os casos pendentes ali já chegando em 2.500.000, né, ou seja, muita coisa, enquanto o total de processos finalizados abaixo de 500.000, né, ou seja, isso indica que levaria talvez alguns anos para conseguir processar esses casos todos. E Maurício, se eu não me engano, enquanto as pessoas que pedem asilo aguardam o resultado, elas podem esperar esse processo nos Estados Unidos em liberdade, certo? Exatamente. E, aliás, essa é uma dos temas, né? Porque, obviamente, que o sistema judiciário ele não tem condição, e esse gráfico mostra perfeitamente, né? Você vê a quantidade de casos pendentes aí passa dos 2,5 milhões, e a quantidade de novos casos aí em 2023 bate 1 milhão, e os casos que foram completados não chegam nem a 500 mil, né? Então, você vê essa desproporção, ela mostra que o sistema americano como um todo, o judiciário, não está preparado para isso. Aliás, o Congresso está negociando agora um pacote para poder sofisticar esse sistema de aparato de imigração, e, obviamente, investimento no sistema judiciário para agilizar isso é parte dessa equação, né? Agora, como todo mundo sabe, né, você fazer o investimento até isso se materializar em retorno, obviamente esses casos vão continuar se avolumando, né? Então é um desafio enorme para a estrutura americana de julgar tudo isso e dar. Só para você ter, acho que o número que eu vi mais recente é que em média demora 2 anos para o caso ser julgado. Então eu entrei de maneira ilegal e pedi asilo. Claro que obviamente tem uma dispersão muito grande pelo local, mas a média é 2 anos. Imagina, se eu entrei de maneira ilegal, pedir asilo, eu posso ficar 2 anos em liberdade no país. Em 2 anos acontece muita coisa, né? E é interessante que são quase 2,5 milhões de pedidos que estão pendentes. E tem o tempo da política pública, como você citou, quer dizer, até fazer essa esteira funcionar de alguma maneira. E enquanto isso, existe também um incentivo que outros imigrantes que pretendem fazer uma travessia ilegal olham isso e falam: olha, talvez valha a pena fazer agora, antes que feche. Então pode até ter um repique, né, nesse processo. Então, quer dizer, um problema que vai persistir, muito provavelmente. Não, e uma coisa que, assim, o que eu li de gente que estuda e pesquisa sobre imigração é que o fenômeno da imigração é essencialmente um fenômeno de efeito manada, né? Que, por exemplo, do ponto de vista familiar, se teu primo, tua tia, teu irmão, teu pai imigraram, a chance de você imigrar é muito alta. Então, obviamente, que quanto mais gente está imigrando hoje, isso vai afetar a imigração no futuro, porque as pessoas que estão entrando agora vão puxar outras pessoas do seu círculo de familiar e amigos para imigrar também. Então, a tendência é que o nível de imigração de hoje vai refletir muito o nível de imigração de amanhã, justamente por esse efeito de círculo, de atração do círculo, né? E, e, e aí, obviamente, isso vai continuar se acumulando. Não tem, a não ser que a gente tenha medidas assim bastante estruturais, como aconteceu em 2020, onde foi fechada a fronteira em função da pandemia, né? E Maurício, uma questão que o governo Biden prometia era tentar cortar o problema na origem, né? Ou seja, ajudar os países da América Central a ter uma economia melhor, menos violência, e aí desestimular as pessoas a saírem, né, desses países para ir para os Estados Unidos. Essa tática aparentemente não funcionou. Ou seja, você acha que seria possível, de fato, os Estados Unidos conseguirem conter esse problema na origem? E se eu puder, Rafa, isso traz dividendos eleitorais para a gente botar aqui dentro da nossa perspectiva também? Sabe que a Casa Branca ela contesta um pouco essa coisa porque eles dizem que as imigrações da América Central diminuíram em função de algumas políticas que eles fizeram lá, e obviamente hoje tem mais, por exemplo, venezuelano entrando, e obviamente que a Casa Branca não contribuiu para uma melhora na Venezuela. Sem dúvida, essa discussão é uma discussão complexa, porque obviamente imagina se você investir US$ 1 bilhão em um país como Honduras ou El Salvador, você vai ter um impacto enorme do que você investir US$ 1 bilhão no sistema judiciário americano, né? Aliás, tem teses que são, tem teses de tudo quanto é lado sobre isso, né? Outro dia eu vi uma tese no Congresso americano que é o seguinte, que os Estados Unidos têm acordos comerciais no setor agrícola com esses países da América Central e da América Latina, aonde ele consegue exportar produtos agrícolas para esses países, né? O que teve um efeito positivo, porque obviamente esses produtos chegam para os consumidores da América Central mais baratos do que chegariam se fossem produzidos locais, só que por outro lado acabaram com
com os empregos na agricultura de El Salvador, de Honduras, de Guatemala. Então existe uma teoria aí que esse protecionismo, e lembrando que essas exportações de produtos agrícolas dos Estados Unidos carregam um protecionismo local aqui da agricultura. Então tem muita gente que diz que o fim do protecionismo agrícola americano, subsídios agrícolas, assim, poderia ter um efeito enorme, porque ia manter as pessoas que trabalham no campo, porque muito dessa imigração de Venezuela, de América Central, vem de trabalhadores do campo, né, essas migrações que entram pela fronteira. Então tem teses de tudo quanto é jeito. Agora, para responder a pergunta do Luciano sobre efeito eleitoral, isso obviamente depende de onde, né? Claro que medidas como no caso agora, que tem um fluxo muito grande de pessoas entrando diariamente, obviamente que essas medidas que vão ter efeito a longo prazo, porque qualquer investimento que você faz no país também demora, essas vão ter praticamente nenhum efeito eleitoral de curto prazo aqui, né?